Boa noite a todos, amigos encarnados e desencarnados. Gostaria de agradecer aos amigos mentores desta casa de Meimei pela oportunidade do estudo para este nosso reencontro, mesmo que virtual. Antes de iniciarmos os nossos estudos, elevemos os nossos pensamentos ao alto, agradecidos a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima pela oportunidade da vida e por todas as lições, mesmo aquelas as quais ainda não conseguimos entender. Mas procuremos vislumbrar que sempre elas servirão para acrescentar luz ao nosso caminhar. E assim, enviemos as nossas melhores vibrações ao Pai, pela oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair, Senhor, em novas e más tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Nós agradecemos também aos nossos amigos, nossos orientadores espirituais, que nos protegerão, a todos nós, a cada um de nós dentro dos nossos lares, abrindo assim as nossas mentes ao melhor entendimento do que iremos ouvir hoje, não é? Por este nosso estudo. Muito obrigada aos nossos amigos. Então, vamos lá? O nosso tema de estudo de hoje consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, e nós iremos estudar os itens de 6 ao 9. Aí lá já começa assim. Eu vou ler, tá, pessoal? Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome obramos muitos prodígios? Então eu lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 21 a 23. Mas qual que é o significado desses dizeres de Jesus? Segundo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, ele explica o seguinte: mas se quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Ou seja, não adianta parecer, é necessário ser. Paremos para analisar quantos de nós que ainda hoje acreditam que sendo batizados, recebendo uma nomenclatura qualquer, frequentando templos religiosos, e não estamos falando de nenhuma religião específica, não, de nenhum templo, né, de nenhuma seita ou filosofia específica. E aqueles, então, que ficam repetindo orações e posturas prontas, confiando no valor, não é, mágico das suas palavras, pensando que teremos direito a algum lugar excelente, não é, após a nossa morte. Emmanuel, aquele espírito iluminado que foi mentor do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, ele nos lembra que a rotulagem não tranquiliza, e não tranquiliza mesmo, e a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Normalmente, nós nos colocamos nomenclaturas para que a gente consiga viver. É doutor disso, é doutor daquilo, é o mestre tal, isso lá fora da nossa casa, não é? E dentro da nossa casa?
Sou o dono, sou o patrão, eu mando, faço o que eu mando. E se nós formos, então, à casa espírita? Lá tem o presidente, o diretor, o médium que tem o melhor mentor, o mentor mais bonito, não é? O médium que fala melhor. E aquele palestrante, então? Ele é único, é o melhor. Mas quantos deles, na verdade, ouve a palavra do mestre e as pratica, e as interioriza, e as exemplifica? Ter títulos não nos exime. Ter rotulagens e colocar rotulagens não nos livra das nossas responsabilidades, nem dos nossos deveres, inclusive aqueles morais, né, de quando nós abraçamos a nossa fé cristã. Vamos então trazer para nós, bem para nós mesmos os espíritas, para nós que somos, né, espíritas. Muitos pensam ainda que por serem médiums, exercerem a sua mediunidade uma vez por semana, aí em um grupo qualquer mediúnico, já possuem o direito de um bom lugar após a morte. Para pensar. Muitos pensam que por já irem à casa espírita umas 2 vezes por semana, estão protegidos dos reveses da vida. Quanta proteção. Mas e quando algo, né, acontece, algo mais difícil, alguma dificuldade, como uma doença ou a perda de um emprego, por exemplo, ou qualquer outro tipo de dificuldade que tem tantas nas nossas vidas, quando algumas dessas coisas aparecem no nosso caminho? Muitos só ficam a lamentar. Como? Faço tanto e é isso que eu recebo? Mas eu recebo de quem? Recebo de quem? É retorno do quê? É assim que nós devemos nos perguntar, não é nos preocupar, não. Aqui nós temos, na verdade, o verdadeiro exemplo da casa criada sobre areia. Lembram? Da casa reforçada, da casa que tomba facilmente, aquela que qualquer chuvinha, qualquer vento que venha, a derruba? Pois é. Então, eu pergunto, onde estão as nossas raízes? Onde está a nossa base, se é assim que nós nos postamos na vida, nos colocando como coitados, como os sofredores? Aí tem umas palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, lá no versículo 24, que ele fala assim, Jesus fala, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Opa, está bem de encontro ao que nós acabamos de falar da casa sobre a rocha e sobre a areia. As necessárias convenções humanas, inspiradas aí por modelos espirituais que visam a organização do homem, tem sofrido bastante ao longo de milênios com as interpretações equivocadas daqueles que, revestidos de algumas vaidades, acreditam precisar de um determinado título para que sejam importantes, ou mesmo que eles não mais atuem em qualquer cargo de chefia, eles estariam sendo assim subestimados, não é, nas suas potencialidades. E com isso eles desenvolvem o apego, ficando propensos a sofrer, não é, profundamente a qualquer instante. Porque tudo na vida, tudo nessa nossa vida, na carne, é bastante transitório. E muitos de nós ainda não percebeu isso. E aí, esse que tem muito apego a títulos, a rótulos, a marcas, a lugares, a posições, a posturas equivocadas, do que ele viverá? De ilusões? Lembro daqueles que
Nós comentamos há pouco aqueles que perguntaram se era aquilo que recebiam após trabalhar algumas horas em nome do Senhor. Para aqueles e para muitos outros que pensam fazer um favor a Deus no cumprimento de alguns deveres, Jesus os alerta, bem como aos bem-intencionados, né? Que cumprir deveres na terra é o mínimo que se pode fazer para facilitar a convivência entre os homens. É o mínimo que nós podemos fazer. Cumprir deveres aqui. Fazer alguma coisa. Não precisa ser nada grande. Deus nunca nos pede que nós façamos milagres, né? Que nós façamos aquilo que nós não podemos cumprir, na verdade. Para nós merecermos as bênçãos divinas, que são a paz, a felicidade, para conquistarmos o reino de Deus, é preciso muito mais que parecer. É preciso muito mais do que termos rótulos. É preciso nós desenvolvermos as qualidades nobres que todos trazemos dentro de si, purificando-se através das experiências dos nossos viveres. Chegar ao final de cada existência melhor do que quando nós chegamos aqui ou em algum lugar ao renascer, tornando-nos uma pessoa bem melhor. Com o tempo, leva tempo, mas nós precisamos nos tornarmos uma pessoa melhor. Assim, nós iremos encontrar ou reencontrar o reino de Deus, que não está fora de nós, mas dentro de nós, esperando simplesmente ser desvendado. Só isso. Nós só precisamos tirar um pouco o véu que nós temos, de como se nós não tivéssemos o conhecimento que nós temos. Afinal, não está incrustado na nossa consciência as leis divinas, então nós já sabemos o caminho. Nós simplesmente precisamos desvendar estes véus, não é? Por isso, rótulos acadêmicos, sociais, religiosos, nenhum deles é valorizado na contabilidade divina. Para Deus não precisa que sejamos isso ou sejamos aquilo. Simplesmente precisamos ser filho dele, sermos irmãos de Jesus. Nessa contabilidade divina, o que conta é o esforço de nós sentirmos, de pensarmos e fazermos sempre o bem. Não aquele bem pessoal, aquele mais ou menos, aquele egoísta, mas o bem que não causa mal, não prejudica ninguém, nem a nós próprios, no ato, naquele momento em que nós praticamos, e nem no que advém depois, nas consequências, porque sempre haverão consequências, não é? Lembram da lei de causa e efeito? É isso. Então, Jesus sempre se referia aos que se diziam cristãos nas palavras, nas oportunidades de engrandecer-se, nos atos exteriores, aos fariseus, né? Que tanto se menciona, os fariseus e saduceus do seu tempo. E hoje nós estudamos, se dirige aos de hoje também, porque eles continuam existindo, inseridos nas instituições sociais, nas religiosas, nas profissionais, dificultando as ações de muitas pessoas sinceras, na boa intenção e boa vontade de fazer o melhor que puder. Então, paremos para pensar como estão indo as nossas atitudes, como que nós estamos nos comportando nas nossas vidas, para dentro de nós e fora de nós com aqueles que estão no caminho conosco. Jesus veio à Terra para ensinar o caminho que levará a humanidade a transcender a condição humana, para viver em um reino de paz e de amor. Nós vamos precisar, para estarmos e adentrarmos esse reino de paz e amor, nós precisaremos transcender ao que somos hoje, de como nós nos comportamos hoje. Só isso.
parece difícil, todos eles, Deus, Jesus, Maria, boa espiritualidade, todos eles sabem que não é fácil, que é difícil nessa nossa condição humana, desses viveres na nossa carne. Todos eles sabem que é muito difícil, mas todos eles também estão muito ao nosso lado, muito ao nosso lado. É só nós pararmos para pensar e ver. Então, Jesus vivenciou como exemplo que é, não que era, mas que é, ele vivenciou tudo o que ensinava, constituindo-se aí em nosso guia e modelo, nosso, para todos. Não importando aí a nacionalidade, a crença, a raça, não importava e não importa. Os seus ensinos sobre quais formas se apresentem, não é? São a base do bom relacionamento entre todos, apesar das diferenças dos usos e costumes entre os povos, por exemplo. Eles nivelam, na verdade, os ensinos de Jesus nivelam todos os homens num mesmo destino de perfeição e de felicidade. Assim, nós podemos ponderar que ser cristão é aceitar, no íntimo de si mesmo, um Deus perfeito, Pai de todos, sem discriminações e privilégios, justo, sábio e bom no absoluto, sem falhas. Esse é Deus para conosco. Ser cristão ou espírita é sacrificar-se no combate às suas imperfeições, ao seu orgulho, ao seu egoísmo, em favor do desenvolvimento da humildade para a humanidade, do altruísmo. Para quem? Para todos. Do desapego aos bens materiais. Mas quem que vai desapegar dos bens materiais? Não é? Usando sempre em favor, na verdade, de muitos. Não só de si próprio, da sua família, como é muito que nós presenciamos, não é? Nós presenciamos isso. Para mim, por mim e para o meu próximo, o único próximo, aquele que está dentro da minha casa. E como que fica a nossa irmandade junto à humanidade? É que Jesus pregoava, não é? Pensemos no que é ser um bom cristão. Ser bom cristão não é se rotular simplesmente. É ser simples, despretensioso, alegre, confiante em Deus, nos homens em si mesmo. Tem gente boa aqui nesse planeta Terra. Os homens que estão aqui. Nós aqui precisamos é achar, encontrar, acreditar que o outro também é bom. Porque sabe que todos nós somos perfectíveis. Nós não somos perfeitos. Nós estamos a caminho dessa perfeição. Porque o mal é simplesmente fruto da imperfeição humana. Portanto, ele é provisório. Como cada um de nós é. Nós não somos provisórios? Nós somos provisórios. Nós dependemos das oportunidades de Deus, nos dá a oportunidade, essas oportunidades da reencarnação, para que nós consigamos vivenciar com todos aqueles que estão no caminho conosco, vivenciarmos, aproveitarmos essa oportunidade para o nosso crescimento e ajuda ao crescimento do próximo, do outro que está ali, ó, com a gente. Ou aqui na frente, ou ali atrás, ou aqui do lado, né? Sejam nossos amigos, os nossos parentes em geral, familiares, filho, esposa, esposo. Precisamos aprender a ver a bondade naquele que está conosco. Porque o mal sendo provisório, como nós, não é? Ele pode ser erradicado das nossas mentes e dos nossos corações humanos, porque tudo é passageiro.
conforme nós formos, né, nos adequando às leis divinas. Então, tem os dizeres que falam assim: não espereis dobrar a justiça de Deus pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. Então, termos o Espírito do Cristo e sermos dele é muito mais do que simplesmente rotular-se cristão. É aplicar em si o Evangelho de Jesus para que o Cristo sinta que somos dele e que compreendemos o que é ter seu Espírito. Ser do Cristo é simplesmente seguir a sua recomendação, aquela do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Realize, então, tão bem quanto possível, a tarefa que te cabe e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Todas as tarefas para Jesus e para Deus são importantes. É como hoje, por exemplo, dentro de um hospital. Dentro de um hospital, quantas funções tem? E todas elas são necessárias. Do pessoal que faz a limpeza do piso, que faz a higienização do corrimão, que troca as roupas de cama, ao médico, ao cirurgião, ao enfermeiro padrão, ao enfermeiro-chefe, ao segurança, ao motorista das ambulâncias, não é? Todos são necessários. O mesmo ocorre dentro da casa espírita. Todas as tarefas são necessárias, todas as tarefas são importantes. Desde o pessoal da recepção, que é o primeiro que recebe o impacto da chegada. Desde aquele que é o presidente, que tem, não é? Toda a organização, a administração, juntamente com o pessoal que lhe assiste, não é? Que são necessários para que todas as ideias, toda a ideologia das casas sejam bem encaminhadas e que haja um atendimento a contento para todos aqueles que ali comungam em nome de Jesus. Todos somos importantes para Deus. Não importa a função, não importa as nomenclaturas, não importam os rótulos. Amigos, nós estudamos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, nos itens 6 a 9. E fomos lá dar um pulo no livro Fonte Viva, no capítulo 170. Já está chegando a nossa hora de término, né? Então, assim, nós encerramos, agradecidos a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima, por podermos trocar umas breves palavras. E agradecemos a eles também por nos enviarem os nossos amigos, nossos orientadores espirituais, que estiveram conosco hoje e sempre para nossa proteção. Obrigada, Senhora, obrigada, senhores. E eu vou rezar uma Ave Maria, para que nós possamos encerrar a noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, obrigada por sua intercessão junto ao Pai por todos nós. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, agora e na hora do nosso desenlace, Senhora. Seja sempre luz em nossos caminhares. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia e pela luz. Muito obrigada, de verdade. Obrigada pela oportunidade. Muita luz a todos e bom restinho de semana. Obrigada a todos que participaram.